Oiê, bom dia. Bom dia, hoje eu tô aqui falando um pouquinho mais tarde, aproveitando que hoje tem Jogo do Brasil e hoje tem ponto facultativo no estado do Rio de Janeiro, então eu tô em casa e aí acordei um pouquinho mais tarde e tô gravando essa mensagem pra falar um pouquinho com vocês acerca de um tema que eu acho que é bem legal e acho que vocês vão conseguir acompanhar o meu pensamento, que fala acerca do perfume que fica. O perfume que fica tem cheiros que nos transportam para lá atrás do nosso passado, tem cheiros que nos transportam aquele bolinho que a nossa avó fazia, que é um cheiro bom que impregna a nossa casa. Tem cheiro que é da chuva caindo na terra, aquele cheirinho de terra molhada que nos lembra algo da nossa infância. Tem cheiro que de pessoas, né? De perfume de pessoas que nos conectam com ela de alguma forma. Tem o cheirinho do próprio café, que é delicioso. Tem o cheirinho que nem agora aqui eu tô fazendo uma carnezinha de panela na pressão, então tá um cheiro maravilhoso. Então assim, o perfume fica. O perfume fica. E a grande pergunta é: que marca eu tenho deixado na vida das pessoas que passam por mim? Qual é o perfume que eu deixo na vida dessas pessoas? E aí lá em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios 2, versículo 15, fala: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Mas eu queria me atentar com vocês nessa primeira parte do versículo que diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. E aí, porque o perfume é algo que permanece. Por um período ele permanece. Tem perfumes com uma fixação maior e outros menos, mas quando ele entra em contato com a sua pele, a química acontece e ali ele pode, né, ficar mais marcante ou não. E aí você entra às vezes no ambiente e você sabe, aquela pessoa que usa aquele perfume já passou por ali, e aí você lembra e percebe alguém. E aí talvez seja isso que Jesus queira nos ensinar hoje. O que a nossa presença deixa nas vidas das pessoas quando a gente passa? Qual é o perfume que a gente deixa na vida dessas pessoas quando que a gente passa? E aí, quando a gente sai de uma conversa, o que fica ali naquela troca? Fica esperança, fica leveza, fica acolhimento, crítica, impaciência, porque isso tudo denota a nossa forma, né, de compartilhar algo com alguém. E quando a gente coloca no nosso lado da família, o que fica quando eu tenho a minha convivência com o meu marido, com meus filhos? Eu trago leveza no ambiente, eu trago cobrança, eu trago julgamento, eu trago acolhimento para eles. E teve uma fala de um amigo essa semana no meu trabalho que tem a ver com isso. Como todos sabem, há 2 anos atrás eu tive uma perda. Eu perdi minha menina e aí, talvez assim como eu, muitas pessoas possam ter perdido os filhos e possam ter se sentido sem chão, né? Deus fechou os olhos para mim, Deus virou as costas para mim, mas em todo momento, é lógico que eu tive um primeiro momento, é óbvio, porque caramba, eu não, poxa, uma menininha seria tudo de bom, mas Deus não quis assim. E ao longo dos dias eu tenho aprendido a conviver e tenho encarado muito bem essa perda. Mas o que eu digo é a forma como eu poderia passar por esse processo. O meu marido até falou comigo, ele: Michele, a gente pode passar por esse processo bem ou mal. Só cabe a gente escolher como que a gente quer passar. A dor vai chegar, as ausências vão ter, mas a gente que vai dar o tom de como a gente vai passar por isso. E a gente foi vivendo esses dias. E voltei ao trabalho depois da licença. E aí, um amigo tá saindo do trabalho e ele falou: a dor que você passou não mudou quem você era. Porque igualmente como você era, você está hoje. Você não deixou a amargura de uma perda, de uma dor tão grande, tirar a leveza de quem você é.
Então aquilo ficou. Então eu sei que naquela vida, daquele amigo que não tá mais com a gente no trabalho, eu sei que por ele eu passei e trouxe leveza, trouxe alegria, trouxe descontração, como eu sou. Então, assim, eu sei que esse pode ter sido o meu bom perfume na vida dele. E aí, qual é o bom perfume que você hoje pode ter deixado na vida de alguém? E aí, assim, eu não tô falando que a gente precisa ser perfeito, eu não tô falando que eu escondo as minhas dores. Não, tem dias que dá vontade de chorar. Tem dias que eu sinto a ausência da Larinha mais do que outros dias. Mas eu tô falando é mais de intenção. Porque todos os dias nós temos dias bons e dias ruins. O sol nasce para todos, não tem jeito. E aí, quando eu vejo o Evangelho de Jesus, eu sempre vejo, né? Jesus se comunicando com as pessoas, Jesus marcando as pessoas, seja pelo acolhimento, seja pelo se doar, seja pelo o entender, se colocar no lugar do próximo. Ele não era famoso, ele não buscava fama, mas esses atos dele impressionavam e a sua fama foi percorrendo em todos os lugares que ele passava. E aí, pelo simples fato que ele só transmitia o amor, né? Ele era o amor encarnado. E aí ele transmitia amor, verdade, esperança. E ele enxergava nas pessoas aquilo que talvez a gente não enxergue. E o amor de Jesus nos tempos dele, ele fazia as pessoas se enxergarem, às vezes assim, por outra ótica, e às vezes fazia elas se enxergar da forma que elas nem mesmo tinham percebido que elas eram. E eu acho que talvez esse possa ser o nosso maior testemunho. Deixar Deus agir na nossa vida para que a gente não só fale de Deus, mas que a gente viva e experimente Deus, e isso vai ser o nosso bom perfume para todos. Às vezes o perfume, né? O pessoal fala que os melhores perfumes vêm nos frascos menores, e pode até ser. Mas eu acho que uma mensagem enviada na hora certa, ela pode ser grande ou pode ser pequenininha, ela vai impactar. Uma escuta sem julgamento a alguém, ela vai vir, vai trazer diferença na vida daquela pessoa. Uma palavra de incentivo, às vezes nada a dizer, mas só um abraço para acolher. Um coração disposto a ouvir. Gentilezas como atos de servir. Às vezes um café compartilhado numa mesa, numa escuta com sua amiga, pode trazer isso. Eu queria te convidar nessa semana a fazer algo que eu coloquei no meu coração. Eu vou eleger 3 pessoas que fazem parte da minha rotina, e vou buscar ter uma atitude intencional com elas para espalhar o amor e a graça de Deus. Seja uma ligação, seja uma mensagem de carinho no WhatsApp ou no Instagram, seja orar por elas mesmo que elas não saibam. Eu vou fazer algo simples, porém verdadeiro, que vai brotar no meu coração. Então, eu queria te incentivar a poder estar escolhendo também 3 pessoas para, de maneira intencional, você poder estar cuidando. Ontem também eu recebi um abraço de uma amiga, onde ela falou: Michele, durante o louvor eu orei por você. Só Deus sabe por que ela estava orando por mim. Mas ela orou por mim, eu me senti cuidada, e agradecer a ela pelo cuidado mútuo, né? Que a gente cuida uma da outra. Então, agradeci a ela por esse cuidado. E ela poderia não ter falado nada pra mim, mas de alguma forma eu ia sentir esse cuidado. Então, às vezes, as palavras não precisam ser ditas, mas elas chegam na vida das pessoas. E eu queria trazer essa ideia de reflexão pra gente. Que perfume a gente tem deixado nas vidas das pessoas? Qual é a fragrância que impregna o ambiente e que a gente tem deixado? Essa seria, eu acho que, uma das melhores virtudes que a gente poderia deixar como cristão evangélico nos dias atuais. Propagar o amor de Deus, impregnando os ambientes com amor, leveza, acolhimento, e a gente vai estar retratando o Evangelho de Jesus, e a gente vai ser o próprio Cristo encarnado. Eu queria orar com vocês agora nessa manhã. Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais essa manhã, por mais essa semana que se inicia em nossas vidas. Nós te agradecemos por você nos amar, nos entender
e a cada dia aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas. Eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu acolhimento, pela leveza que você traz aos nossos dias e que a gente possa ser assim também como você foi. Amor para quem precisa, escuta para quem necessita, acolhimento para aqueles que a gente ama e que a gente possa, Senhor, viver os nossos dias da melhor maneira, Senhor, que a gente possa crescer na Tua graça, no Teu Evangelho todos os dias e que em todos os ambientes que a gente passar, a gente possa ser aquele perfume agradável que deixa marcas e marcas boas nas vidas das pessoas. Cuida da gente o tempo todo, sê com a gente, não só no dia de hoje, mas em todo o tempo. Guarda aqueles que a gente ama e guarda também aqueles que a gente nem tem ideia, Senhor, de que está precisando nesse momento da sua intervenção. Sê com a gente em todo o tempo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. É isso, gente. Queria deixar essa reflexão para vocês. Queria que vocês pudessem ter uma semana de paz. Quero que vocês possam refletir acerca dessas palavras, do que a gente pode deixar aí como marcas na vida daqueles que a gente passa e que as pessoas lembrem da gente não daquilo que a gente conquistou na nossa vida, mas sim pelo aquilo que a gente compartilhou com elas, tá bom? Um beijo grande no seu coração, que você tenha uma boa semana, se cuidem, bebam água, façam atividade física, se alimentem bem e espalhem amor. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.